Em Salmo 141, versículo 3 diz: Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Eu queria falar sobre fazendo o uso correto da nossa boca. O salmista Davi se preocupava porque ele sabia que os seus lábios estavam sempre reagindo ao seu sentimento, às circunstâncias, às adversidades, situações em que ele estava passando. E por vezes, o salmista Davi, o rei Davi, ele experimentava consciência pesada por aquilo que ele falava. Por vezes, Davi destruía algumas coisas, perdia algumas oportunidades de ficar calado, e estava sempre como um homem que tinha uma consciência da realidade de Deus na sua vida, estava sempre se arrependendo de coisas que ele falava que não deveria falar. E olha que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus e que, portanto, ele tinha uma grande facilidade de estar acertando naquilo que ele propunha como um homem de Deus, como ungido do Senhor, como rei de Israel. Mas Davi estava sempre experimentando situações em que ele se arrependia por aquilo que ele falava. Então, você sabe que Davi faz algumas orações imprecatórias, quem sabe algumas orações que ele fez contra algumas pessoas e depois ele se arrepende porque ele fez em momento em que ele estava zangado, estava com raiva, estava estressado, enfim. O fato é que Davi chega um momento da sua vida e ele pede para Deus colocar uma guarda na sua boca, vigiar as portas dos seus lábios. E aí a gente fica imaginando assim que Deus coloca um anjo, né? Deus vem e coloca um anjo para guardar, para fechar nossa boca quando a gente quer falar aquilo que não deve. Mas conhecendo a palavra de Deus, a gente percebe que não é bem um anjo que Deus coloca para fechar a nossa boca, não. A maneira da gente usar bem os lábios, ter um uso correto dos nossos lábios, da nossa boca, e tem muito a ver com o que está no nosso coração. Jesus fala que do coração do homem procede tudo que não presta. Aí em Marcos capítulo 7, versículo 20, Jesus diz que do coração procedem os maus pensamentos, o adultério, a lascívia, o engano, a loucura, o homicídio, e tudo aquilo que não presta procede do coração. Portanto, se eu quero fazer bom uso dos meus lábios, é importante investir no meu coração. Na verdade, Tiago disse que as nossas guerras, as guerras que nós enfrentamos, geralmente vêm de nós mesmos. Então, é sobre isso que eu quero falar. Em primeiro lugar, por que eu devo fazer bom uso, o uso correto dos meus lábios, da minha boca? Porque eu fui construído por Deus, eu fui gerado por Deus, eu fui planejado por Deus. E meditando na essência de Deus, no amor de Deus, no caráter de Deus, na santidade de Deus, é claro que Deus não fez os meus lábios com propósito de eu amaldiçoar, com propósito de eu estar xingando, murmurando, falando que não presta. Deus tem uma expectativa em relação àquilo que eu vou falar. Então Deus espera que os meus lábios sejam usados para construir, para abençoar. Então, em primeiro lugar, por que eu devo fazer bom uso dos meus lábios, da minha boca? Porque é feio falar aquilo que não presta. Falar palavrões, falar xingamentos, murmurações, sabe? Tem gente que quando abre a boca parece muito mais uma fossa do que uma boca que produz verbos, produz palavras e enfim. Nós temos uma função específica dos nossos lábios, da nossa boca, que é falar, que é pôr para fora aquilo que está dentro de nós. E, meu querido, nós precisamos vigiar os nossos lábios, precisamos usar os nossos lábios para, de fato, de verdade, construir e edificar aqueles que estão perto de nós, senão daqui a pouco a gente vai ser apelidado de algumas coisas que a gente não gostaria, daqui a pouco as pessoas não querem estar perto de nós, nos ouvir, porque não saem coisas agradáveis. Eu sei que nós estamos vivendo assim no século XXI, no tempo da depravação moral, em que as pessoas elas ficam famosas por ir para alguns canais, e começarem a falar besteira, começarem a abrir a boca para falar aquilo que não presta. E as pessoas parecem que gostam disso, cada palavrão, e as pessoas estão lá ouvindo, que gostam de ouvir isso. Por quê? Porque de alguma maneira isso combina com o que está dentro delas. Mas nós fomos chamados para usar os nossos lábios para limpar, para construir, para reedificar, e não para acabar de destruir aquilo que já não está tão bom entre nós. Então, em primeiro lugar, devemos usar bem os nossos lábios porque é feio
usar de maneira errada aquilo que foi feito para um fim e você usa para outro fim. Aprendemos que prostituição é você usar de maneira aviltada alguma coisa que foi para um propósito e você usa para outro. Por exemplo, essa Bíblia. Essa Bíblia foi feita para que eu pudesse folhear, pudesse ler o que está escrito dentro dela e tal. Esse é o propósito desse material. Se eu pegar esse material e começar a usar como sabonete para tomar banho, começar a usar como, né, rasgar o papel para mandar recado para alguém, ou para, por exemplo, como alguns fazem, rasgam papéis de livros para fumar, né, usar drogas, maconha, enfim, você está prostituindo a Bíblia. Ou pegar essa Bíblia e usar como um martelo para fincar um prego numa tábua. Tudo isso significa você prostituir esse material. Quando eu uso os meus lábios para um fim contrário daquilo para o que os meus lábios foram criados, então eu estou prostituindo a minha boca. Número 2. Por que eu devo fazer bom uso dos meus lábios? Porque o que eu falo, aquilo que sai da minha boca, vai refletir e vai sinalizar quem de fato eu sou. Quer ver uma pessoa se denunciar? Deixa ela falar muito. Em Provérbios, Salomão fala que no muito falar sempre há erros, sempre há pecados. Então, você quer ver uma pessoa pôr para fora quem ela de fato é, escute ela, deixa ela falar e falar e falar e falar. Daqui a pouco você vai perceber que há um retrato da imagem daquela pessoa. Se ela fala mal dos outros, você vai perceber que ela está ruim no seu coração. Se ela tem inveja das pessoas, ela vai falar isso, ela vai apontar algumas coisas e você vai perceber que é dor de cotovelo. Então, você já vai perceber que ela tem inveja. Se ela tem um linguajar que demonstra misericórdia pelas pessoas, você já vai perceber que o coração dela é inclinado à condição miserável das pessoas. Então, ela é uma pessoa misericordiosa. Se ela começa, não é, dispensar palavras agressivas, palavras, não é, iracundas, aí você já vai perceber que o coração está cheio de ódio. Porque Jesus fala, no capítulo 12 de Mateus, que do que está cheio o coração, isso fala a boca. Então uma pessoa se denuncia pelo falar, pelo muito falar. Não é? Tiago vai dizer que nós precisamos ter inteligentes e saber que os nossos lábios foram feitos para falar, e falar resumidamente, falar somente aquilo que deve ser falado, porque Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, e que, portanto, devemos ouvir mais e falar menos. E quando falamos menos, a Bíblia diz que até o tolo, quando fala pouco, se passa por sábio, né? Então, é a palavra de Deus. Então, não fale muito e santifique aquilo que você fala, para que daqui a pouco você não seja denunciado, você não venha ser um retrato daquilo que está dentro de você. De qualquer maneira será. Portanto, vamos focar aquilo que é prioridade, que é o coração. Do que está cheio o coração, fala a boca. Número 3. Por que nós devemos fazer bom uso dos nossos lábios? Porque tudo que nós falamos, um dia vamos dar conta. Pois é. Jesus fala que de todas as palavras ociosas, frívolas, e aí tem uma linguagem da Bíblia que diz vagabundos, todas as palavras ociosas que saem dos nossos lábios, um dia daremos conta delas. Porque por nossas palavras seremos justificados ou por nossas palavras seremos condenados. Então o que você fala? Há uma frase que diz, né, sou senhor das palavras que não falo e escravo daquelas que deixo escapar dos meus lábios, da minha boca. Então, eu devo fazer bom uso dos meus lábios, porque amanhã eu vou dar conta daquilo que eu falei. Sejam palavras boas, sejam palavras ruins. Número 4, por que eu devo fazer bom uso dos meus lábios? Porque há um propósito, né, para a criação dos meus lábios. A Bíblia diz que a nossa palavra seja temperada com sal para promover edificação para todos que estão ouvindo. Então, devo fazer bom uso porque, de fato, de verdade, estaria cumprindo o propósito de ter lábios, de ter boca. Não é? Então, quando eu falo algo que edifica, que elogia as pessoas, que levanta o astral das pessoas, que levanta, não é, o ânimo das pessoas, então eu estou fazendo bom uso dos meus lábios. E isso será bom, isso será contado na eternidade. Uma frase, por exemplo, do filme O Gladiador, uma frase que diz assim: tudo que fazemos na terra ecoa na eternidade. Então, tudo que eu falo aqui vai ecoar na eternidade e isso vai ser usado contra
ou em meu favor. Portanto, vamos fazer bom uso dos nossos lábios para cumprir o verdadeiro propósito, que é edificar. Com a palavra, Deus construiu o mundo. A Bíblia diz que Deus realmente construiu o mundo com a sua palavra. Ele diz, haja luz, haja árvores, haja terra, haja tudo e houve. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo de Deus que estava ali produzindo pela palavra que saía dos lábios de Deus todas as coisas. Então, vamos lá. E em quinto, número 5, por que eu devo fazer bom uso dos meus lábios? Porque os meus lábios foram projetados principalmente para honrar a Deus, para louvar a Deus. Então o salmista Davi sempre falava, os meus lábios entoarão louvores ao meu Senhor, vou entrar na casa do Senhor com cânticos de júbilo, não é? E o salmista, ou melhor, Paulo disse, vocês vão se reunir, então alguém tem cântico? Cante. Alguém tem salmos? Leia. Tem uma oração? Faça. Tem uma revelação? Libera. Então, nossos lábios foram projetados para edificar e para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15, fala sobre você oferecer sacrifícios de louvores a Deus, que são frutos dos lábios que confessam o nome do Senhor. Louvar a Deus, cantar louvores para Deus, dar glória a Deus, né? Ministrar o coração de Deus, né? Os seus tributos, atribuir a Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração, é a maneira mais correta de fazer uso perfeito dos meus lábios, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus te deu uma boca, uma língua, te deu lábios perfeitos para que você faça bom uso, e isso será bênção. Vamos começar a fazer bom uso dos nossos lábios para abençoar outras pessoas. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na língua. Está na língua. Então, se eu quiser matar, é só fofocar, falar mal das pessoas, né, ficar apontando a parte negativa delas, eu vou matar as pessoas. Mas se eu quero construir, se eu quero edificar, se eu quero realmente levantar as pessoas, então eu vou apontar os pontos positivos dela, eu vou ressaltar essas coisas, eu vou elogiar, eu vou levantar, eu vou animar, e isso vai ser bênção para a vida das outras pessoas e vai ser bênção para você também, porque a melhor coisa é dar do que receber. Quando eu dou elogio para as pessoas, quando eu dou honra para as pessoas, isso volta para mim de uma maneira gratificante. Pega essa palavra, porque ela é de Deus para a sua vida.